E hoje nós recebemos aqui no estúdio o titular da pasta da saúde no Rio Grande do Norte, o médico Ricardo Lagreca. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Ana Ruth. Secretário, na pasta do senhor, algo emblemático, simbólico, é o Hospital Valfredo Gurgel. O senhor já o visitou várias vezes e a presença de macas nos corredores agride, inclusive, quem por lá passa. Qual é a previsão ou qual é o planejamento de imediato do senhor para a questão do Hospital Valfredo Gurgel e o pronto-socorro Clóvis Sarinho? A primeira coisa, Ana, é aproveitar isso que você falou da importância do Hospital Valfredo Gurgel para o Estado. Ele realmente é um hospital emblemático na questão da emergência e existe essa situação que você também bem colocou de superlotação com pacientes no corredor, que isso é uma situação, apesar da superlotação ela ser é quase um fenômeno mundial, isso acontece em todo local, porque existe uma epidemia de trauma em todo o mundo, particularmente aqui no nosso país, particularmente na nossa região. Houve diminuição da oferta de atendimentos, diminuíram e, ao contrário, a demanda aumentou bastante. Não é? Aumentou pela criminalidade, aumentou pelos novos acidentes, por exemplo, o acidente da moto, que é epidêmico também, e isso desequilibrou mais ainda essa balança que já era um pouco desequilibrada em todo o mundo, esse desequilíbrio. E a consequência é a superlotação com pacientes no corredores, que é uma situação que precisa realmente ser resolvida. Mas, concretamente, a sua pergunta, respondendo-a, nós temos dois tempos. Né? Esse tempo imediato, em que temos que tirar esses pacientes do corredor, isso já foi, de certa forma, providenciado. Na quinta-feira passada, tivemos uma reunião extremamente agradável com os médicos, ortopedistas, também com a nossa coordenação de hospitais, coordenada por Camila e todo o seu grupo, excelente pessoal, extremamente trabalhador, e os médicos sensibilizados também a que a gente imediatamente tome algumas medidas. E essas medidas foram tomadas e já há consequências favoráveis no sentido de diminuição dessa superlotação. Não é? Nós tínhamos 160 pacientes nos corredores e hoje nós temos cerca de 17 pacientes. Como foi feito isso? Esses pacientes que podiam ser deslocados para a sua unidade de origem, a sua região de origem, ou até a sua própria residência, depois de avaliado pelo médico ortopedista. Isso foi feito e nós criamos uma nova sala no Hospital Deoclésio para, durante o dia, a gente duplicar os procedimentos que já estavam sendo realizados. Isto é, de 7 a 6, a gente vai passar para 15. Então, diminui esse atendimento desse pessoal que pode esperar. E o Valfredo, ele fica basicamente com os traumas mais violentos, os traumas mais intensos. Secretário, e os hospitais regionais? O Rio Grande do Norte é o estado que tem o maior número de hospitais regionais proporcionalmente à população. O que o senhor vai fazer de imediato para também reestruturar ou melhorar o atendimento dessas unidades? Essa é a grande meta do nosso trabalho, não é? Porque ela repercute favoravelmente para essa superlotação que existe no Hospital Valfredo Gurgel, no Santa Catarina, na questão da mulher. Então, essa questão da regionalização é a meta principal que nós estamos trabalhando. Precisa um pouquinho mais de tempo para trabalhar sobre isso, porque o dia a dia é tão intenso para resolver coisas assim que foge um pouquinho da pasta, que é abastecimento, né, pagamento, etc. Mas nós temos que encontrar esse tempo para pensar na regionalização pura, verdadeira. Temos que fazer uma regionalização em que a região fique com o seu paciente o máximo que puder. Só venha para cá o que realmente precisa vir, que seria parte de maior complexidade. E olhe lá, algumas coisas dessas podem, em algumas regiões, serem resolvidas, como é o caso de Mossoró, por exemplo. Secretário, com relação às prefeituras municipais que são agora credoras do Estado pelos recursos da farmácia básica, o que o senhor tem a dizer a esses prefeitos que estão aguardando esses recursos, secretário? Que vamos lutar, nós prefeitos, vamos trabalhar para que isso não se repita, não é? Então, acho que o ano de 2015, nós vamos, de certa forma, quando equilibrar um pouco a situação financeira, nós vamos assumir esse compromisso para que esses repasses sejam realmente, concretamente repassados para eles. E o para trás, a gente vai ver como é que se pode negociar esse pagamento, porque consideramos como um programa essencial na cadeia
de atendimento do paciente, onde ele é atendido com o profissional da saúde, o médico particularmente, e que gera a necessidade da medicação. E aí o governo fez esse programa exatamente para que fosse repassado, para que a medicação chegasse na mão do paciente. Secretário, a nova gestão foi empossada aí há quase um mês. E, na verdade, não ocorreram mudanças na direção do Hospital Alfredo Gurgel e nas direções dos hospitais regionais. O senhor vai trabalhar com a mesma equipe ou a mudança ficou um pouquinho para mais tarde? Essa é uma questão que todo mundo fica curioso de saber. Não é? Mas qual é o nosso comportamento, nosso pensamento? É não mexer numa situação agora que tem situações muito agudas, muito graves. Não é aconselhável você mexer nesse momento, mudando gestão, né? Até porque não é questão só de gestão. A gente precisa olhar um olhar mais global, maior, mais amplo, para que a gente possa, na verdade, encontrar a causa daquilo. Se existir algum caso, assim, que ele se saia da curva, porque ele é mais intenso, é mais grave, assim, aí a gente vai intervir, vai fazer isso que você está colocando, mudar. Mas a gente não tem observado isso. Pelo contrário, nós temos observado, são gestores abnegados, querendo acertar e vivendo uma consequência de uma situação que se arrastou durante muitos anos. Na verdade, isso é um acúmulo de problemas que vem se acumulando ao longo desse tempo todo. Quando o senhor assumiu a secretaria, uma das primeiras reuniões foi com o pessoal terceirizado, que ameaçava parar e estava com muitas dívidas acumuladas junto ao governo do estado, à sua secretaria. Problema sanado? Dívidas pagas? Parcialmente, porque esse problema inicial, que nós tínhamos 70% do pessoal dessa atividade paralisado, portanto, isso resultava na atividade finalística. Por exemplo, você não pode ter um hospital funcionando, operando, fazendo suas cirurgias, seus atendimentos, se você não tem um maqueiro para conduzir o paciente, ou se não tem o pessoal de apoio da nutrição para fazer a alimentação, ou se não tem a higienização, ou se não tem a segurança, etc. Todo esse pessoal estava paralisado e já imediatamente isso foi resolvido, foi pago para esse pessoal, eles voltaram a trabalhar, houve uma confiança muito grande até do próprio sindicato, né? Com a promessa que o governador fez, ou eles voltaram a trabalhar e a gente espera que isso não se repita mais. Né? Há esse compromisso com eles. Secretário Estadual de Saúde, Ricardo Lagreca, obrigada por sua participação aqui no nosso RN Acontece. Obrigado, digo eu. Boa tarde para o senhor. E o RN Acontece vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com Robson Carvalho, seu boa tarde, cidadão. A todos, ótima tarde. Até amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band.